Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Isaías. Aqui Deus ele nos dá um ensinamento referente ao jejum. Aqui ele diz assim, em Isaías 58, ele nos instrui o que agrada, o jejum que agrada a Deus. Aqui ele diz assim: grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz com a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não leva isso em conta? Acontece que no dia em que jejua, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, inclina a sua cabeça como um junco, e estende debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum? E dia aceitável do Senhor? Aqui Deus ele nos instrui o que agrada no jejum. E aqui ele continua a dizer no Salmo 59, ele continua a dizer, aqui ele continua a dizer, no 6, será que não é este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? O dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Aqui ele está nos instruindo. Nesse fim de ano eu fui visitar minha mãe e em outra cidade que ela mora, e lá havia a vizinhança que ali do lado da minha mãe tem uma vizinhança que reúne todos os bebuns, todos os viciados, toda espécie de vício, prostituição, tudo junto misturado. De repente houve uma briga
que eu vi ali a morte levantou um lá com espírito de morte, com a navalha querendo saquear o outro, e eu ouvi, vendo isso, eu vi a morte ali naquele local, mas eu estava no meu interior anulando todo aquele espírito de morte, de, de vício, de prostituição, tudo aquele espírito do inferno estava agindo naquelas pessoas, estava no meu interior, eu vi aquilo ali, eu estava anulando toda a ação das trevas. Pela graça de Deus, não ocorreu algo terrível ali. Isso que Deus está falando, para que nós ergamos a voz como a trombeta e anunciai ao meu povo a sua transgressão. E esse é o jejum que é aceitável a Deus. E a trombeta aqui não necessariamente física, mas ela é espiritual. Pode ser física, sim, pode levantar a voz, sim, mas aqui ele está falando também no sentido espiritual, para que nós levantemos um clamor para esses que estão na escuridão, no engano. Pela graça de Deus, não houve uma tragédia esse dia. Fim de ano, a comemoração deles, como bebida alcoólica, é vício, é droga, prostituição, tudo isso é a alegria daqueles que ainda estão em escuridão. E aqui Deus ele diz que é para que ergamos a voz como trombeta e anunciar a transgressão do povo. E aqui no 59, ele continua a dizer assim que a confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e o pecado que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque a mão de vocês estão manchada de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade, sem o conhecimento de Cristo. Exatamente isso. Somente a letra. E aqui ele está falando sobre o jejum que é agradável a Deus. É esse que ele aceita. E eu vou falar referente a sonho, que Deus também nos fala através de sonho. Porém, a importância de você orar a Deus para que ele possa te interpretar melhor. Quando você sonha com um brinco encravado na sua mão direita, é você discernir a interpretação de seus símbolos. Pode variar dependendo do contexto cultural das suas próprias vivências. A mão direita está frequentemente associada à ação, ao trabalho, à tomada de decisões e à interação com o mundo exterior. Porque um brinco, que é um adorno, pode simbolizar identidade, beleza, valores pessoais ou algo a que você dá importância. Talvez você sinta que uma parte importante da sua identidade ou dos seus valores está a impedir as suas ações ou a sua capacidade de fazer ou agir livremente.
Também pode refletir uma situação ou decisão recente que você segurou ou agarrou e que agora parece estar presa ou a causar desconforto, porque também pode estar relacionada a sentimentos de prisão. A ideia de algo encravado pode indicar um sentimento de estar presa a uma crença, situação ou até mesmo a um compromisso. A importância de você discernir o contexto do seu sonho, porque também pode estar relacionada a conflitos internos entre o que você valoriza, que é o brinco, e a forma como você age ou trabalha, que é a sua mão. Também é a forma, você pode refletir sobre a sua vida atual, se há alguma situação ou emoção específica que o sonho possa estar refletindo. Os sonhos são subjetivos e muitas das vezes são pessoais. Cabe você discernir o contexto do seu sonho, porque cada sonho é pessoal e subjetivo. E eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Jesus Cristo, a sua igreja, porque o Senhor diz que o jejum aceitável é nós interceder por aqueles que está ainda em prisão, por aquele que está ali aprisionado no vício, nas drogas, prostituição, no engano. O verdadeiro jejum aceitável por ti é esse. Jesus, nos ajude a saber discernir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, porque sem ti nada podemos fazer. Jesus, vai à frente, ó Pai, derribando as barreiras, tirando todo o espírito opressor, contencioso, todas as maldições hereditárias do inferno, aquele espírito opressor que está agindo naquele território com vício, droga, prostituição, espírito da morte está anulado e repreendido em nome de Jesus, porque o Senhor diz na sua palavra, onde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor já tem nos dado para abençoar. E toda a ação do inferno não tem poder nem autoridade sobre aquilo que o Senhor já tem nos dado, porque o Senhor diz que aquilo que o Senhor dá, aquela palavra, ela prosperará naquilo para o qual o Senhor já determinou. E nenhuma ação das trevas tem poder e autoridade sobre aquilo que o Senhor já tem nos dado. Porque o Senhor diz que a palavra que o Senhor envia, ela não volta atrás, ela prosperará para aquilo para o qual o Senhor já determinou. Jesus, clamamos por aqueles que estão ali aprisionados na escuridão, sem direção. Que o Senhor abençoa, tirando todas as escamas. Que o Senhor abençoa, dando conhecimento, direção. É o que pedimos, Jesus. Meu Deus, clamamos por aqueles que estão em escuridão, em voz alta, para que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento de cada um na sua necessidade presente. Jesus, abençoa, que haja cura, libertação, transformação, que haja arrependimento, que haja prosperidade, ó Pai, o que pedimos. Abençoe Jesus Cristo, a sua igreja. O Senhor nos dê espírito de sabedoria e perseverança para continuar a prosseguir seguindo a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Abençoa as nações, abençoa Israel,
Que haja cura, libertação e salvação, que haja arrependimento. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor já nos deu a vitória e toda ferramenta forjada contra ti não vai prosperar e toda língua levantada em juízo. Tu a condenarás, essa herança do servo do Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. O Senhor é aquele que vai à frente, derribando as barreiras e todo empecilho, porque sua graça é que nos dá esse privilégio de estar à frente e toda a ação das trevas já está anulada e repreendida em nome de Jesus. E obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória. Amém.